Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de português. Pega aí o seu livro na página 120 e nos acompanhe até a página 123. Vamos estudar o gênero artigo de opinião. Você sabe o que é um artigo de opinião? Pois bem, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, você vai defender o seu ponto de vista, o autor vai defender o seu ponto de vista por meio de argumentos. Ele vai argumentar no texto para convencer ou para defender aquela opinião que ele tem sobre determinado assunto. Nós vemos muito esses textos em jornais, revistas, blogs, internet, certo? E você o tempo todo está expondo suas opiniões sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo, ao conversar, a trocar ideias com outras pessoas. Como sugestão, o livro traz a leitura de um artigo de opinião, só o título dele. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais, de Roseli Saião. Então, a sugestão é que você leia todo o texto. Vamos aqui ver sobre a autora, Roseli Saião. Não esqueçam de ler um pouco da biografia da autora desse artigo de opinião. Vamos para as questões. Na página 121, você tem aí a primeira questão. O artigo lido, ele foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo de um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo de opinião. Então, aqui está, certo? Aqui está retirado da revista, desse suplemento. Esse suplemento, olha aqui o nome dele. Então, vamos ver o seguinte. Pergunta na letra A quem é o autor, então você vai pesquisar e vai ver quem é o autor desse artigo, quando ele foi publicado, certo? Qual é o título do texto, circule o título do texto. Vamos mais adiante. Na questão 2, esse artigo de opinião, ele está em uma seção de jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, olha só, em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Então, depois de ler o texto, depois de observar essa imagem aqui, vamos ver se você consegue compreender por que é chamado de quebra-cabeça. Na terceira questão, você foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. Você pode estar conversando com seus amigos aí através do WhatsApp ou ligações telefônicas. Quarta questão. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Sendo assim, você vai precisar ir lá no texto e voltar aqui, no primeiro parágrafo e descobrir qual é a opinião da autora sobre esse assunto de pré-adolescência. Quinta questão. Leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Lá no texto você vai encontrar essas respostas, viu, gente? Então, na sexta questão, como a autora explica a expressão pré-adolescente? Tem lá no texto. Sétimo, de acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes? Lá no texto, está dizendo que geralmente é em que idade? Oitava questão. Releiam este trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Conversem e expliquem qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Então, quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos.
Leia esta definição. Então, vamos lá ver o que é argumento. Vamos ver se é de acordo com o que você pensa. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Assunto complicado, né? Esse de opinião. Cada um tem a sua e ninguém abre mão. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo Pré-adolescente é criança? Então você vai, tá vendo aí? Marque um X nas frases. Perceba que nós temos mais do que uma opção correta. Então você vai ler cada opção. Pré-adolescente é uma expressão que não define o que é a pessoa, o que a pessoa é. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Então, gente, olha só, é de acordo com o texto da autora, certo? 10ª questão. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E, quando chegar, vai precisar saber que, aí sim, acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é este conselho que a autora está lhe dando. 11. Você leu um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre o assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Use seu tempo livre e brinque. Brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Então, você vai marcar aí um X, uma bolinha, assinalar a frase que expressa a principal opinião da... Olha, a frase, gente, que expressa a principal opinião defendida pela autora. Então, vamos lá, fica aí sabendo que é somente uma frase, não é isso? Então, vamos terminando por aqui e até a próxima aula de português.